Amém. Graça e paz, queridos. Tudo certo com vocês? Uma alegria poder estar novamente com vocês. Eu acredito que nós estamos completando um ano. A última vez que eu estive aqui ministrando a palavra, acho eu que foi em março do ano passado. Se não foi março, foi fevereiro. E foi, para mim pelo menos, foi um tempo muito especial, poder participar de um culto aqui com vocês. E louvado seja Deus, porque Deus, tem nos proporcionado novamente estarmos juntos e sermos ministrados juntos pelo Senhor. Queridos, como foi falado então, eu sou o pastor Wagner, sou pastor na Igreja Batista Esperança, na cidade de Londrina. Estamos ali na região oeste de Londrina. Estamos completando este ano 10 anos de ministério ali naquela igreja, e o Senhor tem sido muito bom conosco. O Senhor tem nos abençoado demais ali. O Senhor tem feito algo lindo no nosso meio. E hoje, o ano passado não deu, mas hoje eu tenho o privilégio de ter parte da minha família aqui. Eu vou pedir para eles ficarem de pé, os três. Ali nós temos duas mulheres lindas. A mais linda é minha esposa, a Verusca, pastora Verusca. O piá lindo, é só olhar para ele que vocês vão falar assim: puxou toda a beleza do pai e deixou o pai sem nada. E a Larissa, que nos acompanha também, a namorada do Mateus, meu filho. E podem sentar, obrigado. E nós temos também uma filha. Nossa filha está com 19 anos e ela está fazendo um treinamento em missões na Jocum, lá em Curitiba. Então ela vai passar 5 meses aprendendo muito, servindo ao Senhor lá e depois voltando para servir ao Senhor aqui. E tem sido muito especial, a família que o Senhor tem nos dado. Me permita compartilhar um testemunho com vocês antes de nós entrarmos na palavra, mas vai servir de ilustração também para aquilo que eu entendo que o Senhor deseja trazer para a gente aqui. Quando os meus filhos nasceram, nós morávamos em Manoel Ribas, estávamos pastoreando uma igreja na cidade de Manoel Ribas, e quase que eles já vieram do hospital para dentro da igreja. Então, assim, muito novinho o Mateus, nós já consagramos na igreja, apresentamos na igreja. A Milena não foi diferente. Então, sempre viveram intensamente a igreja junto conosco. Mas eu me lembro de um período onde o Senhor começou a me levar a orar para que eu entregasse tudo para Ele. E eu pensava assim comigo: mas Senhor, eu já sou pastor já há um tempinho, Tudo que eu tenho já é do Senhor. Mas Deus começou a colocar aquele peso de oração no meu coração, e eu comecei a orar, e comecei a entregar tudo para Deus. E então Deus começou a ministrar no meu coração que eu devia entregar os meus filhos para Ele. E eu comecei a pensar: mas Deus, eu tenho foto dele sendo apresentado. Porque Deus colocava isso no coração, e eu questionava com Deus: mas Deus, eles são teus, eu já entreguei eles para o Senhor, desde pequenininho, já os consagramos, são teus. E aí Deus começou a mostrar no meu coração que eu dizia que os filhos eram dele, mas eu fazia os planos para os meus filhos. Eu tinha um pensamento assim para mim, os meus filhos não serão missionários, o Mateus não será pastor. E eu pensava assim, porque o ministério não é fácil. E eu pensava: não, meus filhos vão ser abençoados e prósperos em outra coisa. E Deus mostrou isso para mim, que eu na verdade dizia que os meus filhos eram dele, mas quem decidia o que eles iam fazer da vida era eu e não o Senhor. E aí eu caí em si,
E comecei a entregar a vida dos meus filhos para o Senhor. E falei para Deus, Deus, se o Senhor quiser fazer deles pastores missionários, levarem eles para o norte da África, para evangelizar Boko Haram, Estado Islâmico, eu falei, eles são teus. Eu não quero mais decidir o que eles têm ou não que fazer, mas eles são teus, para a tua glória. E o Senhor há de abençoá-los, cuidar deles e fazê-los prósperos naquilo que o Senhor deseja. Se é ministério, vai ser ministério. No caso pastoral ou missionário. Se não, Deus vai usá-los para a glória dele de outra forma. Queridos, hoje, a palavra que eu creio que o Espírito Santo deseja compartilhar aqui conosco, tem como tema tempo de restauração. Tempo de restauração. Eu estou como presidente da nossa Associação Batista aqui da região norte, tá? Sou presidente da Abanopa, a nossa associação, faço parte do conselho da nossa convenção, e lá no conselho da convenção, eu faço parte do conselho de MDI, que é Missões e Desenvolvimento de Igrejas. E nós tivemos em reunião agora semana passada, e foi maravilhoso ouvir o que Deus tem feito no nosso estado através de missões. Como as igrejas têm se envolvido financeiramente e o trabalho tem avançado, o trabalho tem crescido. E queridos, eu confesso que há um tempo que eu oro por isso, para que haja um despertamento nas nossas igrejas batistas, para que a gente promova e faça tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado e colocado nas nossas mãos. E eu entendo que o Senhor deseja, eu vejo o Senhor fazendo algo poderoso lá na IBEL, lá na Igreja Batista Esperança, onde nós estamos. E eu creio que o Senhor também está fazendo aqui, e está fazendo nas igrejas batistas. A minha pergunta é, Deus está fazendo na velocidade dEle? Deus está conseguindo nos levar a promover o reino dEle, a vontade dEle, do jeito que Ele quer? Ou será que de repente a gente está numa velocidade diferente da de Deus? Deus quer nos levar aí na rodovia 100, 110, mas a gente está no 60. Queridos, esta é uma igreja abençoada, esta é uma igreja que o Senhor colocou nesta cidade, e o Senhor tem essa igreja aqui como um farol, para promover o reino dEle, para promover a vontade dEle. Então esta igreja precisa se colocar nas mãos do Senhor, para fazer tudo o que Deus deseja fazer, através desta igreja. E para isso, queridos, muitas vezes o Senhor vai precisar sarar algumas coisas na nossa vida, no nosso coração. Por isso que eu entendo que essa palavra é a que o Senhor tem para nós hoje, um tempo de restauração, um tempo onde Deus deseja mexer dentro de nós. Porque às vezes, queridos, nós não estamos alcançando o que Deus tem para nós. Não estamos promovendo o que Deus deseja promover através das nossas vidas, por questões que nós estamos aqui, dentro da gente, e às vezes a gente nem faz ideia. Eu achava que, já sou pastor há muito tempo, eu fui ordenado ao ministério pastoral em 2001, então já tenho uma caminhada como pastor. Nós já pastoreamos algumas igrejas, plantamos uma igreja em Guarapuava, nós trabalhamos para revitalizar a igreja de Manuel Ribas, trabalhamos com o pastor Sinésio 2 anos ali no aeroporto, e agora vamos completar 10 anos ali na IBEL. E queridos, eu vivendo no ministério integralmente, eu pude perceber que tinha coisas dentro de mim que eu nem fazia ideia. Deus falando para mim, olha, faz isso, e eu pensando, mas Senhor, já está tudo resolvido, já está feito. O Senhor falou para mim, coloca as tuas finanças diante de mim. Eu falei, Deus, é tudo teu,
Eu sou dizimista. E Deus começou a mostrar para mim que eu entregava o dízimo sim, mas eu não entregava tudo para Ele. É como se eu entrego o dízimo e pronto, já fiz a minha parte. Mas o Senhor me levou a ter consciência que tudo era dEle. Os 10% eu devolvo, mas tudo é dEle. Então, queridos, Deus começou a mostrar para mim que tinha muita coisa dentro de mim que eu estava fazendo do jeito errado. E Deus começou a me corrigir, a restaurar algumas coisas. Acho que foi esse final de semana passado, eu compartilhava com a igreja que uma vez participei de um congresso e tinha um pastor que era psicólogo ministrando e falaram, quem desejar, ter aí uma conversa com o pastor psicólogo, marca aí e tal. Eu falei, eu vou nesse negócio porque eu tenho uns ruins dentro de mim, deixa eu ir lá falar com esse homem. E aí marquei e fui lá. E aí, conversando um pouco com o psicólogo, ele falou assim para mim, ele chegou a uma conclusão, em pouca conversa que eu tive com ele, ele chegou numa conclusão que eu tinha algumas dificuldades com meu pai. Eu saí de lá frustrado, porque eu pensei, esse cara está doido, esse cara está fora da casinha, esse cara não tem noção. Eu não tenho problema com meu pai. Eu falei, eu já tive, antes de me converter, depois que eu me converti, está tudo resolvido. E aí um dia o Senhor me levou a participar de não sei quantos conhecem, o Veredas Antigas, que é um seminário de cura interior. E eu tinha intenção de levar o seminário para a igreja onde pastoreávamos, e fui participar para conhecer. E como Deus me tratou ali. E sabe, no que Deus mais me tratou ali? O que Deus trouxe à tona, o que Deus mostrou para mim, que eu tinha alguns problemas com meu pai que precisavam ser resolvidos. Então, queridos, eu espero que o Espírito Santo de Deus, tanto em vocês quanto em mim, nos mostre tudo aquilo que Ele deseja restaurar, tudo aquilo que Ele deseja mostrar para que a gente se acerte, para que a gente se corrija, para que a gente possa estar plenamente diante do Senhor, para cumprir tudo que Ele tem para nós. Tudo que o Senhor deseja fazer através de nós. E eu queria ler um texto em Ezequiel capítulo 37. É um texto conhecido, é o texto onde Deus leva o profeta a um vale cheio de ossos secos. E eu quero fazer essa leitura a partir do verso 1. Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1, diz assim o texto: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu sabes. Disse-me Ele: profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós endireitarei pele, estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e que se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza.
Ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, nós expomos agora o nosso coração, Pai, a Tua palavra. A Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é viva, a Tua palavra transforma, a Tua palavra restaura, a Tua palavra traz vida, a Tua palavra chama a existência. Senhor, a Tua palavra não volta vazia, que ela possa cumprir todo o Teu propósito aqui em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, no contexto aqui, já fazia mais ou menos uns 10 anos que o povo estava vivendo, o povo de Deus estava vivendo no cativeiro na Babilônia. 10 anos vivendo naquela condição, e eles começaram a desanimar, eles começaram a achar que eles estavam de todos perdidos, que não havia mais como Deus promover restauração. A condição deles, o desânimo deles já era tão grande, que eles próprios dão testemunho aqui, segundo o Senhor, dizendo, Deus fala assim: estes ossos são toda a casa de Israel, toda a casa de Israel. E ele diz assim: toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Então, eles estavam numa condição de muito desânimo, parecia que nem Deus mais podia mudar aquela situação, aquele desespero do coração. Não havia mais no coração deles uma expectativa de mudança. Era assim que eles se viam, era assim que eles estavam sentindo. E aí então vem o Senhor e pega o profeta e em visão coloca ele num vale que estava cheio de ossos muito secos, muito secos. E o verso 1 e 2 nos diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Queridos, primeira coisa que eu quero compartilhar aqui, é que Deus quer nos levar a enxergar a nossa real situação. Deus colocou o profeta naquele vale, cheio de ossos secos, e fez o profeta caminhar por ali, e olhar para tudo aquilo, e perceber que aqueles ossos já estavam naquela condição há muito tempo. Havia uma grande sequidão, havia morte ali, naquele vale. E queridos, nós precisamos permitir que o Senhor nos deixe enxergar a nossa real condição ou situação.
Queridos, Deus deseja usar cada um de nós, cada um de vocês, dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estuda. Deus deseja nos usar, mas para isso, às vezes Deus precisa nos levar a enxergar como nós estamos, como está o nosso coração. Hoje de manhã compartilhávamos num treinamento que estávamos tendo, que a gente olha para alguns vídeos na internet, vídeos onde geralmente, se falam mal da igreja. E geralmente quem fala mal da igreja é a própria igreja, são os crentes. E muitas vezes, tentando mostrar um zelo por Deus, estão falando mal da noiva do Senhor. Recentemente, muitos viram um vídeo de um pastor bem famoso, onde ele está pedindo perdão à igreja, perdão às pessoas que o acompanhavam nas redes sociais. Queridos, assim é o nosso coração. A Bíblia diz: aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Muitas vezes, queridos, nós somos muito bons em apontar o dedo, em falar, está fora, está errado, está torto, não é assim. E muitas vezes nós estamos, como o Senhor Jesus vai dizer, nós estamos querendo falar da trave do olho do nosso irmão, ou do cisco, enquanto nós temos uma trave no nosso. Queridos, às vezes nós achamos que a gente está muito bem, e glória a Deus se for assim, mas permita que o Espírito Santo de Deus te sonde, permita que o Espírito Santo de Deus sonde o teu coração e mostre para você algumas coisas que precisam ser colocadas diante dEle, que precisam ser tratadas, coisas que talvez estejam te afastando da presença, e você nem esteja percebendo, ou coisas que você já tem consciência, mas você não permite o Senhor tratar, o Senhor cuidar. Às vezes, queridos, nós somos cegados, a gente não consegue ver que tem coisas que Deus está tentando tratar, que Deus está tentando trazer para fora. Nessa experiência com meu pai, eu me lembro, onde Deus me mostrou que eu realmente tinha questões que precisavam ser resolvidas. Aquilo estava me trazendo problemas físicos, de tristeza. Às vezes eu caí em depressão e eu pensava, meu Deus, mas está tudo bem, está tudo certo, por que eu sou assim? Por que eu tenho esses picos de tristeza? Até que o Senhor mostrou para mim naquele seminário, e tratou o meu coração, e tratou a minha vida, e eu fui liberto daquilo. Por isso que eu falo, queridos, que às vezes Deus tem tanto para fazer, Deus quer tanto agir em nós e através de nós, mas às vezes nós não abrimos o coração para Ele da forma como devemos. O salmista vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pela vereda da justiça. Às vezes, queridos, nós não estamos nos dando conta, mas existem caminhos maus, existem coisas dentro de nós que Deus quer tratar, que Deus quer trazer à tona, que Deus quer nos sarar, que Deus deseja nos restaurar, porque nós não vamos como igreja alcançar esta cidade se o nosso coração estiver doente. Nós nunca vamos viver plenamente o que Deus tem para nós, se Ele não tratar o nosso coração primeiro, se Ele não sarar o nosso coração primeiro. E aqui, Deus leva o profeta a enxergar aquela situação que dizia respeito à nação. Então, queridos, tem coisas que Deus deseja que a gente olhe para nós, que a gente enxergue dentro de nós, porque é assim que nós seremos tratados.
do verso 1 ao verso 3, Deus diz assim, o texto diz, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estavam cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. Tem coisas que Deus precisa trazer para fora para a gente ter consciência, mas às vezes tem coisas que a gente já tem consciência, e coisas que às vezes a gente já se acostumou a viver com aquilo. Às vezes, queridos, nós nos acostumamos com alguns pecados, e nós vamos convivendo com eles, e a gente vai tocando a vida, a gente vem na igreja, a gente é fiel na igreja, muitas vezes nos envolvemos com ministérios e tudo mais, mas nós jamais vamos viver plenamente o que o Senhor tem para nós, se nós não permitirmos que Ele trate o nosso coração, que Ele trate a nossa vida. O Senhor pergunta para ele, esses ossos poderão reviver? Essa cena que você está vendo, ela pode ser alterada? O Senhor perguntou para o profeta. Eu imagino que a visão era tão aterradora, que ele não ousou dizer, claro que sim, ó Deus, é só o Senhor querer. Mas ele fala, Senhor, o Senhor sabe, eu nem vou emitir opinião. Queridos, vocês têm noção do que Deus pode fazer nessa cidade, a partir desta igreja, a partir da sua vida, a partir da sua casa? Você tem noção das coisas que Deus pode fazer, o que Deus pode promover? A forma como Deus pode impactar essa cidade, a forma como Deus pode trazer um grande avivamento sobre Bela Vista do Paraíso, como Deus pode promover cura, esvaziar os hospitais, delegacia, quanta coisa Deus pode fazer através das nossas vidas. Por isso que Ele deseja nos tratar, nos curar, nos sarar, para que nós estejamos 100% nas mãos dEle, 100% nas mãos dEle, não é 98,9% nas mãos do Senhor. Com Deus é tudo, é nada. Eu me lembro uma vez lendo um livro, o autor falava assim, olha, você compraria num supermercado uma água mineral que estivesse lá na embalagem dela 99% água cristalina mineral e 1% água de esgoto? É claro que não. A gente compraria se fosse 100% pura. E é assim que Deus nos quer nas mãos dEle, completamente rendidos a Ele, tomados por Ele. O nosso Senhor Jesus, Ele prometeu que vai voltar, e eu acredito que Ele tem urgência, que Ele tem pressa. Ele tem pressa. Por isso nós, queridos, como igreja, a gente não pode estacionar, a gente não pode acomodar. Esses dias atrás, eu participava de uma reunião com alguns pastores e algumas lideranças da cidade de Londrina, entre elas, o vice-prefeito, e ele compartilhava, quando o Bolsonaro esteve em Londrina com algumas outras autoridades, e eu não me lembro direito a história, mas ele falava de, alguém compartilhou com ele que lá em Brasília, um pastor ou estava orando, ou dando uma palavra, e uma autoridade, uma grande autoridade do país, chegou para esse pastor e falou assim, a igreja é a esperança do Brasil. A igreja é a esperança do Brasil. E queridos, eu muitas vezes percebo que muitas pessoas fora da igreja têm essa noção,
tem essa compreensão de como a igreja é importante e como a igreja pode fazer a diferença aonde ela está. Mas muitas vezes nós que somos igreja, a gente não tem essa compreensão, a gente não tem esse entendimento da forma como Deus deseja nos usar, da forma aonde Deus deseja nos levar. Então essa igreja Deus colocou aqui nessa cidade para uma obra muito importante, muito especial, aqui em Bela Vista. Por isso, queridos, Deus deseja usar da vida dos irmãos. Para isso o coração precisa estar rendido, entregue nas mãos do Senhor. Versos 4 e 7. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 7. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Uma segunda lição que eu quero compartilhar aqui é que nós precisamos estar dispostos a fazermos parte dessa mudança. Havia um vale de ossos sequíssimos e Deus queria mudar aquela realidade. Deus queria transformar aqueles ossos secos num grande exército. E aí Deus fala para o profeta: profetiza, ordena para estes ossos que eles se ajuntem, que cresça, que tendões sobre os ossos, que venha pele sobre eles, que eles se levantem. E o versículo 7 diz que o profeta fez exatamente assim, como foi ordenado a ele. E ele começou a ouvir um ruído, porque Deus começou a mudar aquela realidade. E o que eu acho interessante aqui é que Deus poderia ter dado uma ordem. Deus poderia ter dito na frente do profeta: ossos secos, comecem a se ajuntar, que venham os tendões, que venham os músculos, que venham a pele. Mas não foi Deus. Deus falou: Ezequiel, profetiza, fale você, porque a mudança que Deus deseja promover, Ele deseja nos integrar nela. Ele deseja que a gente faça parte da mudança, que a gente faça parte daquilo que Ele deseja promover. Por isso, nosso coração precisa estar disposto. Queridos, quando você vem a esta casa e você ouve uma palavra, é uma palavra de Deus para o teu coração. Quando alguém ministra aqui em nome do Senhor e Deus usa, é uma palavra de Deus para o teu coração. Porque Deus se faz presente. Quando nós adoramos, quando estávamos aqui junto com o ministério de louvor, Deus está presente, Deus está recebendo a tua adoração. Queridos, a gente não está vindo aqui para cumprir uma agenda, a gente não está vindo aqui para participar de mais um culto. Nós estamos nos reunindo aqui para termos um encontro com o Senhor, para ouvirmos a voz dEle, para adorarmos aquele que é soberano e que merece toda a nossa adoração. Queridos, há algo espiritual acontecendo aqui nesse momento. Tem uma batalha sendo travada pelo nosso coração. E nós precisamos ter disposição no coração para falar: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero a mudança que o Senhor tem para mim. Senhor, eu quero fazer parte da mudança que o Senhor deseja realizar nesta cidade. O nosso coração precisa ter disposição. Porque muitas vezes, queridos, a mudança vai começar na gente. Para nós sermos instrumentos de Deus, na mudança de outras vidas, na transformação de outras vidas. Para nós vermos ossos secos se juntando
e se transformando num grande exército, nós precisamos ter disposição no coração para falar: Senhor, eu quero tudo que vem do Senhor para a minha vida. Se vem do Senhor, eu quero. Usa a minha vida, usa a minha vida. Queridos, nós começamos algumas semanas atrás uma estratégia evangelística lá na igreja que nós chamamos de casa de paz. Muitas igrejas praticam isso, as casas de paz. Então nós começamos a enviar, duplas ou casais ou duas mulheres, nós começamos a enviar para as casas para semearem paz no meio dessas famílias. E o treinamento que nós tivemos hoje é um treinamento da casa de paz. E aí a gente já começa a ouvir os testemunhos, o que Deus está fazendo, como Deus está mudando realidades dentro das casas. E ver aquelas pessoas que antes falavam assim: nossa, eu não imaginava que Deus podia me usar, mas eu me coloquei nas mãos do Senhor e Deus está usando a minha vida. Então entenda isso, Deus quer usar a sua vida, não importa a sua idade, não importa o seu grau de escolaridade, não importa a sua conta bancária ou posses, Deus quer usar você. Tem casas que eu jamais alcançaria, mas aquelas pessoas que estão indo lá estão alcançando. Tem coisas, queridos, que Deus está confiando na sua mão. Não é para nenhuma liderança aqui da igreja fazer, é para você fazer. Por isso que precisa haver uma disposição no nosso coração de sermos usados, de sermos instrumentos de Deus, para que Deus promova o que Ele deseja fazer. O verso 4 e o verso 9. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Verso 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Queridos, a restauração que Deus promove, ela é um processo. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam assim, no estalar de dedo, da água para o vinho. Mas geralmente, Deus pode fazer assim? Pode, mas geralmente Deus trabalha em processos. Às vezes a gente está evangelizando alguém e parece que a coisa está ficando pior, mas saiba, é um processo de Deus. Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus está se movendo. E assim é na nossa vida também. Às vezes nós estamos lutando contra ou um pecado ou algo que a gente entende que não faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas. E às vezes parece que não há mudança, ou parece que nós não conseguimos vencer. Mas entenda que Deus está num processo com você. Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Já ouviu aquela expressão? Nós somos uma casa em construção. Uma casa em construção. Tem até algumas músicas que falam sobre isso, A gente é uma casa em construção. Deus está nos construindo. E às vezes Deus vai precisar derrubar uma parede torta. Deus vai precisar quebrar algumas coisas que estão sem propósito aí na sua vida. Às vezes nem é um pecado, mas são coisas que não estão acrescentando nada na sua vida. E às vezes, para Deus colocar algo novo, Ele precisa remover algumas coisas velhas. E aqui no texto a gente pode enxergar alguns elementos desse processo de restauração. O texto diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Como a palavra é importante nesse processo de restauração de Deus.
nesse processo de acerto de Deus nas nossas vidas. Como a palavra é importante. Por isso nós precisamos ter contato com a palavra. A palavra de Deus não pode ser só um momento, num domingo à noite, nas nossas vidas. Nós precisamos ter contato com essa palavra diariamente, porque é essa palavra que vai estar promovendo as mudanças, é essa palavra que vai estar promovendo as curas que a gente precisa, a restauração de Deus na nossa vida. Então nós precisamos ter contato com essa palavra. Quando não existia nada, Deus disse e chamou a existência: haja luz, e a luz surgiu. Tudo que Deus fez na força da sua palavra. Deus falou e aconteceu. E queridos, nós cremos que este livro que nós temos aqui é a palavra de Deus, numa linguagem humana, mas é a palavra de Deus. Tudo que você precisa está aqui. A orientação que você precisa está aqui. A direção que você precisa está aqui. A dose que você precisa, como remédio, para o seu coração sarar, está aqui. Então você precisa ter contato com essa palavra, intimidade com essa palavra, até para que ninguém te engane. Eu me lembro de uma vez, na virada do milênio, 1999 para o ano 2000, eu me lembro de algumas profecias do Nostradamus, e uma delas dizia assim, sobre a terra, de 1000 passarás, a 2000 não chegarás. E tinha gente dizendo assim: está escrito na Bíblia que do 1000 passarás, a 2000 não chegarás. E alguns crentes sendo enganados, porque falta de intimidade com essa palavra, falta de leitura desta palavra, falta de se debruçar diante dessa palavra e dizer: Senhor, fala comigo. Eu me lembro, novo convertido, eu comprei uma Bíblia de estudo Vida Nova, que era capa dura desse tamanho, porque eu não conhecia nada de Bíblia, e eu queria muito aprender da Bíblia. E eu trabalhava no shopping, chegava muito tarde em casa, mas eu chegava em casa, jantava, todo mundo dormindo, e eu precisava ler a Bíblia. E eu tive uma experiência com Deus na Bíblia, de estar lendo a Bíblia, e a impressão que eu tive foi que o texto saiu do livro e me abraçou. Foi que o texto saiu daqui e me agarrou, e eu caí de joelhos no chão lá da minha cozinha, e eu chorava de soluçar, e alegre, feliz, porque Deus estava falando comigo. Eu ia na igreja, antes de me converter ainda, eu ia na igreja de vez em quando, e o pastor dizia assim: o que Deus falou com você, irmão? O que Deus falou aí no teu coração? E alguns levantavam: Deus falou comigo isso, ou citava um versículo, ou falava alguma coisa, e eu pensava: meu Deus do céu, será que essas pessoas escutam uma voz na cabeça delas? Eu não compreendia aquilo, até que o Senhor me deu essa experiência de falar comigo pela palavra, e mostrar para mim que essa palavra, ela é viva e ela transforma. Essa restauração que a gente precisa dentro de nós, essa palavra pode promover, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai trazer a alegria no teu coração, a força no teu coração, que vai trazer a saúde espiritual e a saúde física também. Queridos, muitas vezes nós padecemos no corpo doenças que nós estamos adquirindo no espiritual. Eu falei para vocês de questões mal resolvidas que estavam virando psicossomáticas no meu corpo, de trazer tristeza, de às vezes dores. Essa palavra, ela é tudo que a gente precisa, ela pode resolver tudo que a gente precisa.
Por isso ela não pode ficar guardada, ela não pode ficar fechada, ela precisa ser aberta. Eu vou contar um negócio para vocês, para vergonha minha, tá? Mas houve um momento na minha vida que eu não estava ouvindo a Deus, e eu falava: meu Deus, o Senhor precisa falar comigo, precisa falar comigo. E um dia eu estava tão desesperado, de madrugada, eu entrei no Google, escrevi lá: Deus, fala comigo, pelo amor de Deus. E aí caiu, abriu um monte de página. E aí eu fui na primeira. E a primeira o cara dizia assim: já aconteceu com você, de você assim, né? Tá querendo ouvir a voz de Deus e não escuta a voz de Deus e tal, tal, tal. Eu falei: é o que está acontecendo comigo. Aí ele falava assim: para tudo que você estiver fazendo, pega a sua Bíblia e começa a ler, e não para de ler, até Deus falar com você. E eu parei tudo, e eu peguei a minha Bíblia e eu comecei a ler, e comecei a ler, e comecei a ler, e comecei a ler. Eu não sei quanto tempo eu li, mas houve um momento que Deus viu a minha busca, e Deus mais uma vez fez a palavra dele saltar da Bíblia para dentro do meu coração, e Deus me renovou ali, e Deus me fortaleceu, e Deus me abençoou. Então, queridos, às vezes coisas que a gente não sabe onde buscar uma resposta, não é no Google, mas é aqui, é na palavra. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aqui eu vejo também uma oração, um pedido: vem Espírito dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos. Dentro do processo de restauração, Deus vai usar a palavra, e Deus vai usar a oração. A oração também é muito importante para nós. É com a oração que nós nos relacionamos com Deus, que nós conversamos com Deus, que nós passamos tempo com Deus, que nós paramos para ouvir a Deus, que nós desabafamos o nosso coração diante de Deus. Então a palavra é importante, a oração é importante. E no mesmo versículo, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Eu entendo também a importância do Espírito Santo de Deus nesse processo de restauração, primeiro nas nossas vidas. Queridos, a Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e Ele é quem nos dirige, quem ilumina o nosso entendimento, quem nos dá clareza para entendermos a palavra. É Ele que intercede por nós. Então, queridos, oração, Bíblia e a pessoa do Espírito Santo que habita dentro de você, vai estar fazendo a obra de Deus dentro de você, sarando o teu coração, restaurando você, para que você seja instrumento de Deus, para levar restauração nessa cidade. Você talvez não faça ideia de como tem gente sofrendo pertinho de você, do seu lado, que às vezes você olha assim, é um sorriso no rosto. Às vezes você olha para alguém e fala assim: essa pessoa está melhor do que eu, que sou crente. Mas às vezes a gente não faz ideia de um coração destruído que está ali, que se esconde através de um sorriso. Mas Deus deseja usar as nossas vidas para operar nessas vidas, nesses corações, aquilo que Ele fez em nós. Eu gosto muito de Isaías 43, a partir do verso 10. Deus vai dizer assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor.
de que eu sou Deus, de que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. E Deus vai falar assim que Ele nos chamou para que, Ele vai falar assim, para que creais e entendais que eu sou eu mesmo. Ou seja, Deus nos chamou para crermos, Deus nos chamou para entendermos quem Ele é, porque Ele deseja nos usar como suas testemunhas. E a testemunha fala daquilo que viu, daquilo que experimentou, daquilo que está vivenciando. Então tudo que Deus está promovendo na sua vida, Deus deseja que você testemunhe. Aleluia. Deus deseja que você compartilhe. Se num momento de dor o Senhor te socorreu, o Senhor trouxe ânimo, trouxe alegria, o Senhor secou as tuas lágrimas. Se num momento de necessidade o Senhor trouxe provisão. Obrigado. O Senhor trouxe provisão. Deus deseja que você compartilhe. Lá na igreja a gente sempre diz assim: quando eu testemunho, eu estou dizendo: Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo na vida daquele que estava com dificuldade de crer, mas ouviu um testemunho e falou: não, se Deus fez ali, Deus pode fazer na minha vida também, Deus pode promover na minha vida também. Às vezes a gente pensa assim: mãe, mas eu não sei explicar a Bíblia, eu não fiz teologia, eu não sei o que. Fala do que você tem experimentado de Deus. Se Deus falou com você algum versículo, compartilha isso. Se Deus curou você de alguma enfermidade, compartilha isso. Um último ponto que eu quero compartilhar está no verso 5. No verso 5, que diz: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E eu quero destacar essa expressão: assim diz o Senhor Deus. A palavra que foi traduzida aqui nessa versão como Senhor Deus é Adonai Yavé. E a tradução de Adonai Yavé é o soberano e eterno Deus. A Bíblia, na versão King James, a versão King James atualizada, esse versículo está exatamente assim: assim declara Yavé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós fôlego de vida e vivereis. A versão King James traz exatamente a expressão: Yavé, o eterno e soberano Deus, Adonai Yavé, o eterno e soberano Deus. Ezequiel usa muito essa expressão, Adonai Yavé. São mais de 200 vezes no livro de Ezequiel a expressão Adonai Yavé, o soberano e eterno Deus. O nosso dicionário vai trazer como definição para soberano alguns exemplos: que exerce o poder e autoridade supremos. Uma outra definição para soberano: que detém o domínio, dominador, influente. E um outro significado: capaz de exercer, uma outra definição, não significado, capaz de exercer de maneira extrema, que possui suprema autoridade. Então, quando a gente escuta Adonai Yavé, nós estamos falando daquele que coloca toda a força poderosa que ele tem por trás da sua palavra.
Esse Deus, Ele é aquele que tem autoridade suprema, o Adonai Yahvé, aquele que tem domínio, aquele que é capaz de exercer de maneira extrema. É diante desse Deus que nós estamos aqui, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que fez o sol parar, o Deus que dividiu as águas do Mar Vermelho em duas partes, o Deus que fez com que as águas do Jordão parassem de correr e fossem se acumulando até que o povo dele atravessou. É diante de Adonai Yahvé que nós estamos, e não há nada que Ele não possa fazer, não há nada dentro de nós que Ele não possa mudar, não existe circunstância adversa que Ele não pode alterar, porque Ele é o Adonai Yahvé. E o Adonai Yahvé declara essa palavra sobre a sua vida. Ezequiel 37, a partir do verso 12. Assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus: ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos, e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte, e vos fizer sair, compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, ó povo meu, e derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse. Palavra do Eterno. Amém? Feche os teus olhos. Quero orar com você. O Adonai Yahvé, Ele está aqui neste lugar. O eterno e soberano Deus, o soberano Deus, aquele que tem toda a autoridade, aquele que é supremo, aquele que de um vale cheio de ossos secos levanta um grande exército, aquele que é poderoso para alterar qualquer circunstância, inclusive esta ruim na sua vida, essas circunstâncias adversas, Deus pode alterar. É o que Ele está dizendo aqui para nós: eu sou o Yahvé Adonai, aquele que pode todas as coisas. Não há limites para Deus, não há impossíveis para Ele. E Ele deseja exercer do poder dEle sobre a sua vida, sobre o seu coração. Eu não sei se há alguém aqui hoje que nunca teve um encontro real com o Senhor Jesus, nunca abriu o coração e disse: Senhor Jesus, vem habitar em mim, vem morar no meu coração, eu quero te entregar a minha vida. Em 1993 eu fiz essa entrega para o Senhor, e Ele veio sobre mim, e Ele me perdoou de tudo aquilo que eu fazia e me afastava dEle. Ele me perdoou, Ele me restaurou, Ele encheu a minha vida. E de lá para cá eu nunca me arrependi daquela decisão de entrega, de render o coração para Ele. E se você até hoje ainda não fez essa entrega ao Senhor Jesus,
Ele te convida hoje a abrir o seu coração, para que Ele faça morada. Apocalipse 3:20, Ele diz: eu estou à porta batendo, se você abrir a porta, eu vou entrar na sua vida, eu vou cear com você, eu vou me relacionar com você. Então hoje é o dia que o Senhor te convida para se colocar nas mãos dEle, para ouvir a voz dEle de um jeito diferente. Entrega a sua vida a Jesus, entrega o seu coração a Jesus. Ele te fez, Ele formou você, Ele teceu cada parte do seu corpo no ventre da sua mãe. Ele te trouxe à existência para que você viva os planos dEle, o propósito dEle. E isto só será possível se você abrir o seu coração para Ele e falar: Senhor, a minha vida é Tua, eu quero viver os Teus sonhos, eu quero viver os Teus projetos. Alguém deseja se entregar dessa forma ao Senhor Jesus nessa noite? Eu quero convidar você a se colocar de pé, se assim houver, porque eu quero orar com você. Alguém deseja fazer essa entrega hoje, render o coração, lançar o coração aos pés de Jesus, para que Ele tome conta de você, para que Ele o visite com o seu perdão, com o seu amor, com a sua graça. A palavra diz: este é o dia aceitável. A palavra diz: não endureça o coração. Se você escuta a doce voz do Senhor Jesus chamando você para uma entrega, eu quero desafiar você a se render, porque isso vai fazer total diferença na sua vida. Ou você que já tem uma experiência com Jesus, mas percebe que tem coisas dentro de você que o Senhor precisa tratar, que o Senhor precisa cuidar, que o Senhor precisa sarar. Eu quero desafiar você também a apresentar o seu coração diante do Senhor, porque Deus não quer você vivendo limitações que Ele não tem para você. Deus não quer que você tenha uma vida cristã travada, mirrada. Mas Ele quer te levar a andar com Ele, na velocidade dEle. Coloca o seu coração diante do Senhor, coloca a sua vida diante do Senhor. Ouse dizer para o Senhor: Senhor, sonda o meu coração, tem coisas, ó Deus, que precisa mudar, e eu não estou enxergando. Mostra para mim, para que eu possa derramar diante do teu altar, para que o Senhor possa me tratar, me curar. Pai bendito, no nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, nós colocamos o nosso coração aqui diante do Senhor, e o Teu Santo Espírito conhece o nosso íntimo, o Teu Santo Espírito sabe quem somos. Senhor, nós somos pó, nada, mas o Senhor nos olhou com graça, com amor. O Senhor não desistiu de nós. Por isso, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor tudo aquilo que está nos travando, tudo aquilo que está nos paralisando, tudo aquilo que está impedindo, ó Deus, a gente de viver o que o Senhor tem para nós, esses caminhos mais altos que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver,
nós queremos experimentar, nós queremos desfrutar. Pai bendito, tudo que tem impedido a nossa visão de enxergar o Senhor, os nossos ouvidos de ouvirmos a voz do Senhor, Pai, tudo aquilo que é nocivo dentro do nosso coração, tudo aquilo que é prejudicial para nós, remova. E nos ajude, ó Deus, a vivermos plenamente o que o Senhor tem para nós enquanto igreja, e para nós enquanto filhos do Senhor. Pai, abençoe o teu povo aqui, abençoe a tua igreja. Pai, no nome de Jesus, prospera esta casa. Pai, levanta essa igreja para exercer grande influência nesta cidade, para ocupar, Senhor, todos os espaços. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra afirma que as portas do inferno não vão prevalecer contra o avanço da tua igreja. Pai, que essa igreja esteja avançando e que as trevas sejam dissipadas e a tua luz, a tua glória possa brilhar nesta cidade através da tua igreja. Pai, abençoe os teus filhos aqui, abençoe a liderança desta igreja, abençoe, Senhor, as famílias desta igreja, e que as famílias desta igreja sejam, ó Deus, a grande força através do Senhor nesta cidade. Abençoa o teu povo de forma exponencial. Tu és o Adonai Yavé, Senhor soberano sobre todas as coisas, e é diante do Senhor que nós nos prostramos e nos rendemos para vivermos a tua vontade. Dá, Senhor, da tua direção, da tua bênção e do teu favor, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe no nome de Jesus, querido.